Buenas moçada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Agro Connection. E olha só, safra comprometida no Corn Belt. Ficou curioso? Segura aí que já já estamos de volta. Muito bem, pessoal, olha só, a coisa está complicando um pouquinho por aqui, mas já vou adiantar que eu vou deixar o Lucas, que está lá em Illinois, em Champaign, está lá no meio do Corn Belt. Ele vai contar para nós um pouco mais como está a situação por lá. E a gente sabe que as notícias por aí vêm dizendo que a situação está um pouco complicada. Mas vamos começar, né, pelo começo. Falando agora da área de milho plantada aqui nos Estados Unidos, nós atingimos 96% do plantio, aí com o estado de Iowa sendo o primeiro a finalizar e atingir os 100%. De qualquer maneira, todos os principais estados produtores estão com mais de 90% da sua área plantada, e da mesma maneira que planta, o milho já começa a emergir. Então aqui você consegue ver algumas fotos de milho em diferentes tamanhos. O milho aqui atrás de mim, isso aqui é um experimento com dose de nitrogênio. A gente tem milho aí em V7 e também em V6 em algumas das parcelas. Todas essas fotos que vocês estão vendo aí na imagem são do estado do Kansas, e você consegue perceber que as plantas estão vindo muito bem. A gente vai falar um pouco depois da condição aqui do Kansas. Em relação à condição das plantas, a gente não vai entrar em muito detalhe, é recém a segunda semana, né, que esse valor aparece. A gente está relativamente ainda no início para ficar falando sobre qualidade e condição das lavouras, mas a gente tem 11% aqui nos principais estados produtores em estado excelente e 53% em estado bom. O resto vai ficar aí em razoável e ruim. Nesse momento, as melhores lavouras podem ser encontradas nos estados de Iowa, Minnesota e também Nebraska. Agora falando da soja, nós já atingimos 91% de área plantada, 15% a mais do que a média dos últimos 5 anos, é o que a gente vem falando, né? A soja, o produtor conseguiu esticar bem e plantar mais cedo. Destaque novamente aqui para a Iowa, que tem 98% da área plantada, né? Praticamente finalizado. Kansas e Dakota do Norte estão ligeiramente desgarrados nessas porcentagens, né? E a gente sabe que, contrariando todas as expectativas, o Kansas tem recebido boas chuvas nas últimas semanas, o que consequentemente atrasa aí um pouquinho o plantio da soja, mas também beneficia aquela soja e o milho que já foram plantados. O Kansas tem 80% da soja plantada e a Dakota do Norte 79%, os dois estados aí no páreo. De toda a soja plantada, 74% já emergiu. Eu vou pedir aqui novamente para o nosso editor colocar algumas fotos. E a condição das lavouras de soja é muito semelhante de milho, com 53% em condição boa e 9% em condição excelente. Agora vamos falar da parte que mais interessa, a parte que está dando muito debate aí no Brasil. Em relação às chuvas, nesse mapa a gente percebe que não tem nada de muito amarelo, laranja ou avermelhado nas principais regiões produtoras aqui dos Estados Unidos. O nosso editor vai circular novamente aí. Se você já está acostumado, tudo bem, mas para aqueles que não estão muito acostumados com o cinturão do milho e da soja, a gente circula aqui para você entender um pouco melhor. A gente consegue ver alguma coisa, chuva de 40 ou 50 milímetros em partes do Kansas, principalmente na divisa com Nebraska, no norte de Iowa, no sul do Minnesota e também na Dakota do Norte. No mais, é mais uma semana que a chuva não apareceu lá no centro do Corn Belt, nos estados como Indiana, Illinois e também Ohio. E antes da gente falar sobre a previsão de chuva para a próxima semana, que é de interesse de muita gente, vamos dar uma olhada no mapa de seca do milho e da soja. Já te adianto que tem novidades. Antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo, e a sua inscrição ela é muito importante para o Agro Connection continuar fazendo esses vídeos sobre a safra americana. Bom, bora ver esse mapa então da seca. A gente vai colocar aqui o mapa que saiu nessa última terça-feira e também o mapa que saiu lá em 16 de maio. Lá em maio a gente tinha 25% da área de milho com algum tipo de seca. Agora esse número é de 45%, quase o dobro. Da mesma forma, lá em maio os estados de Illinois e Indiana estavam fora do mapa e agora eles já estão incluídos. A soja segue um padrão muito parecido. Em maio tínhamos 19% da área de soja em seca e hoje nós temos 39%, pouco mais que o dobro. Da mesma forma, parte dos estados de Illinois, Indiana e Ohio foram incluídos nesse último relatório da seca, estados esses que não estavam com seca lá em maio. E isso muito resultado das chuvas que não estão chegando lá para a parte principal do Corn Belt.
A notícia boa para os americanos é que tem previsão de chuva para a próxima semana em quase todos os principais estados produtores, com exceção da Dakota do Norte e também Minnesota. Nesse mapa agora, essas áreas em azul ou roxo, elas devem receber entre 25 e 50 milímetros. O roxo chove mais, o azulzinho chove menos, mas isso é bom porque significa que vai chover aqui para o produtor americano. Bom, não sei também, né? Se a chuva não vir, aí sim a coisa deve complicar ainda mais por aqui. Por último, mas não menos importante, a soja fechou em 13 dólares e 88 centavos o bushel e o milho em 6 dólares e 5 centavos o bushel. Bom, a gente falou sobre a situação geral, né, dos Estados Unidos, agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu já quero chamar o Lucas, aqui o nosso primeiro convidado, para falar sobre a situação lá em Champaign, em Illinois. Ele vai falar em loco sobre como está a seca por lá. Lucas, é com você. É isso mesmo, Carlos. Tem muita água para rolar ainda. Ou não, talvez não venha. Vamos ver. Bom, vamos falar aqui com mais detalhes da situação aqui do leste do Corn Belt, especificamente em Illinois. O cenário ainda não é extremamente crítico, tá? Faz dias que não chove, o solo em superfície tá bem seco. Você pode ver na imagem aqui um exemplo de uma lavoura de trigo que eu estive olhando hoje. Esse solo não foi revolvido há um bom tempo, desde do outono do ano passado, e aí vocês podem ver essas rachaduras bem profundas. A gente colocou a régua e chegou a 10 polegadas de profundidade dentro da rachadura. Mas isso não significa que o solo não tem umidade nas camadas mais profundas, como o Carlos muito bem falou. Agora vamos dar uma olhadinha, eu estou aqui numa lavoura de milho, vamos dar uma olhadinha como está a condição dessa lavoura. Aqui, ó, pessoal, eu estou nessa lavoura de milho, o milho está bem bonito. Agora são em torno de 4 horas da tarde, tá quente, mas o calor não tá absurdo. E como vocês podem ver, o milho não está apresentando sinais críticos de falta de água. Não está com a folha enrolada, não está apresentando murcha. Porém, na semana passada a gente teve algumas temperaturas mais altas aí, onde à tarde o milho demonstrava mais esses sintomas de falta de água ou estresse do calor mesmo. Mas aqui a gente está falando de um lugar que tem um solo muito rico, um solo profundo, em condições muito favoráveis. Esse cenário, essa condição não vai ser a mesma quando você pega algumas manchas de solo, um solo com condições físicas ou químicas ou biológicas não tão favoráveis. Nessas situações, o milho, a lavoura pode estar sentindo mais como está. Agora vamos mudar, vou dar uma olhadinha numa lavoura de soja. Bom, pessoal, agora estamos entrando numa lavoura de soja aqui, pertinho dessa lavoura de milho. Vamos dar uma olhada como está a situação aqui. Aqui a gente vê uma lavoura de soja que foi plantado um pouquinho mais tarde, ó, está no início do desenvolvimento ainda. Um desenvolvimento um pouco tímido também nesse ano, devido aí um pouco não ter umidade em abundância e também a situação de a temperatura à noite ela ainda não está extremamente quente. Uma coisa que pode preocupar aqui, que tem o pessoal comentando, é o controle de daninhas. Até o momento, as lavouras que foram aplicadas, que eu notei, o controle, aparentemente, o controle está funcionando bem, mas a umidade do ar, somada aí a temperatura, a umidade está bem baixa. Na semana passada, a gente chegou a dias aí que a umidade do ar caía a 15%, 17%, com temperaturas acima de 30 graus. Aí é um cenário em que o herbicida pode não funcionar muito bem. Principalmente falando, quando a gente fala aí essa falta de umidade, pode afetar o efeito dos herbicidas pré-emergentes, não segurando tão bem a emergência de mais daninhas. Então, pessoal, dito isso, tem muita coisa para acontecer ainda. Está se falando bastante da seca aqui, realmente está seco, mas não tem nada perdido ainda, não existem grandes danos confirmados ou nada. A expectativa é que tenha uma chuva aí no domingo, que dê umas pancadas de chuva. Se essa chuva não vier e não chover na próxima semana, aí sim a gente pode estar falando de um cenário mais crítico, situações
de danos mais severos. Até o momento tá seco, tá sim, mas tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer, não é tão crítico ainda. Agora vamos falar um pouco do trigo. O Alexandre comentou aí nas semanas que passaram que a gente também está falando do trigo. Então vamos falar que de Illinois o trigo está excepcional esse ano, surpreendente. Há 2 semanas atrás o pessoal fez um tour pelo estado, visitando várias lavouras, fazendo medidas de estimativas de produtividade. E a produtividade média esperada para o estado de Illinois é de 94,7 bushels per acre. O pessoal vai pôr aí no vídeo quanto isso dá em sacas por hectare. Não tive tempo de fazer essa conta, mas é muito trigo. O trigo tá coisa mais linda. Agora, como está aí, vamos dizer assim, caminhando um pouco mais para o lado seco e tal, tá acelerando um pouco o ciclo dele, talvez ele não encha completamente o grão e ocorra alguma perda. Mas não vai ser muita coisa não, o trigo no geral está bem adiantado, acredito que a média vai ser próxima dessa estimativa. Bom pessoal, isso que a gente pode relatar aqui de Illinois, parte do leste do Corn Belt. E vamos ficar de olho, a situação pode mudar completamente ao longo das próximas semanas. Basta algumas chuvas, tudo vai ficar coisa mais linda, expectativa ótima. Agora, se não chover, o cenário pode ser bem diferente e preocupante. Então, fique de olho. Alexandre, agora é contigo. Buenas pessoal, passando então para falar do estado de Nebraska, que a situação está muito parecida com como a gente reportou na semana passada. Praticamente finalizado então o plantio tanto do milho quanto da soja. A questão aqui é a umidade do solo, né? Na parte oeste do estado, onde estamos hoje aqui, nós temos bastante umidade, tem chovido bem, tem previsão de chuva para esse final de semana, né? A gente terminou de plantar as últimas áreas, né? Hoje dia 8, né, de junho, então é um plantio aí já tardio. A soja da mesma maneira, a gente está aqui na frente de uma soja que foi plantada há 2 semanas atrás, e o leste de Nebraska com mais dificuldades, né, tendo muito poucas chuvas. Apesar disso, as condições das lavouras são muito boas, né? Nessa época do ano ou nessa época do desenvolvimento, a umidade ela é importante, como sempre, mas não tanto quanto depois lá no florescimento, enchimento de grão. Então é sempre bom a gente ficar atento nas condições conforme as semanas vão passando, mas é um bom começo aqui para o estado de Nebraska, esperando chuvas, principalmente no leste, para que a coisa melhore. Tá bem? Valeu, ficamos por aqui, até semana que vem. Olá amigos e amigas do AgroConnection, aqui mais uma vez falando dos estados de Iowa e Missouri, e a situação já começou a ficar um pouco preocupante nesses 2 estados. Na semana passada, a região central do estado de Iowa recebeu algumas chuvas, mas praticamente todo o restante do estado se manteve sem nenhuma precipitação. E para piorar um pouco, as temperaturas estiveram cerca de 8 graus mais elevadas em comparação com a média, o que juntamente com a condição bem seca já foi suficiente para causar deterioração em algumas lavouras de soja e principalmente algumas lavouras de milho, onde os danos já eram um pouco mais visíveis. Os totais de precipitação durante esse ano ainda se mantêm bem abaixo da média, cerca de 40% do estado já está em algum grau de seca, onde principalmente os estados da região oeste estão em uma condição um pouco pior. Mas as previsões para as próximas semanas são de um pouco mais de chances de chuva e também uma redução para umas temperaturas um pouco mais baixas durante a próxima semana. No estado do Missouri, como já comentamos, a situação está bem semelhante. A média de precipitação no estado foi de cerca de 5 milímetros, algumas regiões chegaram a receber até 25, mas a região oeste do estado, ali próxima a Kansas City, desde a semana passada já estavam em estado de extrema seca. Os produtores, principalmente os da região oeste, já esperam algumas perdas na safra, e alguns relatórios também já estavam reportando na semana passada riscos de incêndio e de falta de água. Por essa semana é isso, continuamos por aqui no aguardo de uma chuva para essas regiões. Um forte abraço a todos e semana que vem voltamos com mais informações. Fala pessoal, meu nome é Guilherme Oliveira, estou falando diretamente da Dakota do Sul, especificamente em Beresford, em uma das estações experimentais da South Dakota State University. Então hoje eu vim dar uma olhadinha nos nossos campos, fazer algumas avaliações na cultura da aveia branca, a qual é a cultura que eu tenho feito meu doutorado, e sendo bem rápido e direto, dando um panorama geral da cultura da aveia aqui nos Estados Unidos. A cultura tem sofrido bastante com altas temperaturas e falta de chuva, principalmente citando essa estação que eu estou localizado nesse exato momento. Então, fazendo uma comparação rápida com as médias históricas, tem chovido bem menos, temperaturas elas estão bem altas
para piorar, nós estamos tendo um problema com gafanhotos. Então, de forma geral, as plantas elas estão bem estressadas e a gente pode observar isso porque elas estão florescendo bem mais cedo, elas estão com uma estatura muito baixa e estão florescendo. Então, sendo bem sincero, comparado com os anos anteriores, esse foi um dos piores que a gente está tendo para a cultura. E alguma das predições é que o rendimento da cultura da aveia branca seja bem baixa. Também vale ressaltar que, de forma usual, a cultura da aveia branca ela é plantada um pouco anteriormente ao milho e à soja. Então, essa área aqui em Beresford foi plantada ali metade de abril, germinou pelo fim do mês. Então, foram 2 meses bem difíceis e nós estamos esperando algum rendimento bem baixo para a cultura desse ano. Muito obrigado, abração. Olá pessoal, falando da estação Northwest da Ohio State University, se observa que a estiagem se prolonga. Cerca de 74% do solo superficial se encontra seco e uma precipitação média de 23 milímetros a menos por mesmo período para o estado. Outro ponto a ser considerado é que 95% tanto da soja quanto do milho já foram semeados, sendo que 80% das lavouras de milho já emergiram e 74% das lavouras de soja. Ponto a ser levado em consideração com relação à estiagem é que, por exemplo, nos nossos experimentos, os híbridos mais sensíveis têm sofrido um pouco mais com relação ao estresse hídrico, levando a uma emergência um pouco mais lenta e um desenvolvimento também inferior. Outro ponto a ser considerado é que esse tempo mais seco otimiza a questão dos manejos, como a aplicação de pós-emergente e adubação de cobertura com nitrogênio. Mais informações na semana que vem. Obrigado. Muito bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, nos acompanhar também lá no nosso podcast. A gente está com um site novo. Nos acompanhem lá também, www.agroconnection.net. Lá você encontra todas as informações, acessa as nossas redes sociais, todos os nossos canais, seja de áudio ou de vídeo. Como a gente sempre fala, stay tuned!